Novidades no meu Vascão. Igor Domingos de Mossoró, Rio Grande do Norte. Vamos lá, algumas atualizações. Acho que a principal do dia são as tratativas entre Vasco e Verratti para a prorrogação do contrato. O Verratti fez o possível e o impossível para garantir um aumento. Até acho que ele passou do tom, passou da. Não há necessidade. Um cara que ganha relativamente bem, eu sei que já é veterano, está diante do grande último contrato, mas acho que ele exagerou. Mas de qualquer forma, o empresário dele está no Rio de Janeiro, já teve um encontro com dirigentes do Vasco e a tendência é que esse contrato seja prorrogado. Pode falar mais sobre o empresário do Verratti no Rio? DG, vamos lá. Tudo que eu consegui apurar de que já existiu uma primeira reunião e as partes discutem agora para a prorrogação do contrato com direito a aumento salarial. O Márcio Nicolai está perguntando sobre Rony no Vasco. Na semana passada eu conversei com uma pessoa próxima ao Rony. E essa pessoa estava me respondendo que Botafogo e Vasco eram os outros interessados além do Fluminense. Mas aí eu vou ser bem sincero com você, tá, Márcio? Não tô aqui para enganar ninguém. Eu acho que a chance de o Rony ser contratado pelo Vasco é nenhuma. O Rony ganha 1.050.000 por mês no Palmeiras. E ele quer sair do Palmeiras para ganhar mais. Mas não é 1.100.000 que ele está contente. O que ele pediu para o Fluminense foi 1.300.000 por mês. Eu acho que não tem nenhuma lógica o Vasco gastar 1.300.000 por mês no Rony, tentando reduzir o salário de todo mundo, incluindo o Payet. E ainda tem os 8 milhões de dólares que você precisa investir para comprá-lo, né? Ao que tudo indica, Brian Rodrigues no Vasco. Estou mandando reforçadamente Brian Rodrigues. O Brian é um atacante uruguaio que joga no América do México. É alvo do Vasco e do Corinthians desde a metade do ano, tá? Muito bem, minha gente. Vamos falar então aí do time do Vasco que vai para o jogo contra o Bangu, quinta-feira, 21h30, lá no estádio de São Januário. Nós tivemos quase 10 mil pessoas no sábado, às 4h30 da tarde. Vamos ver aí a presença dos torcedores do Vasco no jogo com o Bangu. Eu acredito muito no trabalho do técnico Ramon Lima. Inclusive, ele me disse, conversando com ele em off, Wellington, esse time vai render mais já no próximo jogo. E eu estou com essa sensação também. E, enquanto isso, o time principal vem treinando muito forte na pré-temporada, no CT Moacir Barbosa, com o técnico Fábio Carilli. E tem muita gente aqui nos comentários do nosso canal também, dizendo que está torcendo para que o Fábio Carilli consiga fazer um belo trabalho, naquela expectativa que agora sim, agora nós temos um técnico para acertar o time, para buscar títulos, muita gente gostando aí das contratações, esperando mais contratações também. O Pedrinho chegou a dizer que está buscando mais um atacante, e o Vasco está precisando aí de mais um atacante, até porque o Adson voltou a sentir a lesão e ainda não tem uma previsão de quando ele volta. E o David só mais lá para o meio do ano também. No jogo treino contra o Paraíba do Sul, Porto Real, que o Vasco venceu por 7-0, 2 gols do Verratti, 2 gols do Dimitri Payet, 2 gols do Jean Davi e 1 gol do Puma Rodrigues. O time básico do Vasco foi Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Jair, junto com Paulinho, Tietê e o Felipe Coutinho, na frente Alex Teixeira e Verratti. Foi essa a escalação do Vasco da Gama no jogo treino da equipe do Vasco da Gama. O empresário do Verratti está no Rio de Janeiro para renovar o contrato do jogador. Esse contrato era para ter sido renovado no meio do ano. Eles abriram as conversações, depois o Vasco não atendeu mais. O Herman Bernadello, que é o procurador do Pablo Verratti, inclusive ele chegou a reclamar dessa situação, mas agora a coisa vai andar. Pedrinho sabe que tem muitos contratos no último ano que precisam de renovações e o Verratti
é uma dessas prioridades, porque olha os números do Verratti, 75 jogos, 33 gols e 4 assistências com a camisa do Vasco da Gama neste período aí, desde que ele chegou como salvador da pátria, na época ainda do Ramon Dias. Ele foi a última contratação da segunda janela de 2023 e chegou já ajudando o Vasco a voltar a fazer gols, a ganhar jogos e a salvar a equipe da degola, né? Como foi naquele jogo contra o Bragantino, quando o Serginho fez o gol aos 38 minutos do segundo tempo. Então, é um jogador que vem crescendo, é um jogador importante, ídolo da torcida, a galera gosta demais do Verratti, do Pirata, e quer a permanência dele em São Januário. Deixa aí o seu comentário, o que você acha? Você é a favor da permanência do Verratti? Você pode sair o Verratti, busca outro centroavante? O que você acha? Deixa o seu nome, o nome da sua cidade, o seu comentário, que é muito importante também. Deixa eu falar da Copa São Paulo. O Vasco avançou, venceu o Juventus por 1-0, gol do Léo Jacó, e na próxima fase vai pegar o Ceará. Ceará que tirou 15 de Piracicaba goleando de 4-0. Então, vai ser um jogo encardido também para o time do Vasco na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, boa sorte aí à moçada do Vasco na Copa de Futebol Júnior. Hoje, às 15h, lá no CT Moacir Barbosa, o Vasco irá apresentar o volante Tietê e o zagueiro Lucas Oliveira, 2 jogadores que já foram anunciados pelo Vasco, 2 jogadores que vêm com status diferentes, Tietê para ser titular, o Lucas para brigar por uma vaga, já que o Vasco trouxe o Maurício Lemos para fazer a dupla com o João Vitor, mas nesse momento chega no status de composição do elenco, ele e o Lucas Freitas, já que Léo e Maicon saíram do Vasco da Gama. Mas é para qualificar o elenco. Tietê chega realmente com esse status, tanto que no primeiro jogo treino ele já ocupou essa vaga. O técnico Fábio Carilli já sabe, já acompanha o Tietê, multicampeão por onde passa, versátil, joga nas posições do meio-campo e também, se precisar, na lateral direita. Então, esse jogador vai ser muito importante. Aliás, de todos os contratados, ele e o Maurício Lemos, para mim, são os melhores reforços, dos 5 que já foram contratados pelo Vasco. Além desses 2, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e o goleiro Daniel Fusato, né? São os reforços até agora anunciados e o Vasco vai anunciar pelo menos mais um. Um atacante ainda vem por aí também. Mas, tecnicamente, espero muito do Tietê. O Lucas Oliveira eu quero observar um pouco mais, mas espero muito do Tietê. Acho que ele vai contribuir demais, com o Paulinho principalmente, desafogando ali o Paulinho, o próprio Jair ou o Hugo Moura, quem tiver na função de volante. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui em relação ao volante. Ontem, no nosso Na Conta KTO, eu falava sobre o acerto do Cuéllar com o Grêmio. E aí algumas pessoas começaram a publicar, não só nos comentários, como em grupos de WhatsApp, porra, mais um jogador que o Vasco especulou e que fechou com outro time. O Vasco não especulou com o Cuéllar, gente. O Vasco em nenhum momento, nessa administração, negociou para ter o Cuéllar. Cuéllar foi um pedido do Ramon Dias, no fim do ano retrasado, em 23 para 24. Então ele não foi cobiçado pelo Vasco, especulado pelo Vasco. Isso é maldade, gente. Pô, especulado pelo Vasco aparece no Grêmio. Tem um atacante Joseph, não sei o que, Martinez, especulado pelo Vasco, fecha com outro clube. Especulado aonde, gente? Torcedor, muita calma nessa hora. Existem negociações que não caminham pela parte financeira e o Vasco sai de cena. Hoje, infelizmente, o Vasco não está em condições de disputar com outros clubes, principalmente os 4 que vão jogar o Super Mundial de Clubes. Agora, especulado, não foi. Cuéllar, em 2023 para 2024, a pedido do Ramon Dias, era um jogador que a 777 tentou, mas não houve acordo com os árabes. Agora, ele rescindiu com o Al-Shabaab e está fechando com o Grêmio. Coelho, especulado no Vasco. Não é especulado. O Vasco procurou o Atlético Paranaense, mas os números assustaram. E o Vasco recuou.
Pô, perdemos o jogador pro Atlético Mineiro. Não havia condições financeiras, torcedor. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas é importante que a gente tenha um pouco mais de noção do que vem por aí também. Parabéns à garotada da Copinha. Depois de uma primeira fase em que veio de 3 empates, o Vasco tinha muita preocupação. Pô, esse time do Vasco é ruim, é fraco, né? Gente, é o Sub-17, queimando etapas, porque o Sub-20 vai jogar com o Bangu quinta-feira. Então, assim, o Vasco teve que queimar etapas para ter o time representado na Copinha, que venceu uma única vez em 1992. Mas os moleques foram lá, na Rua Javari, lotada, torcida do Juventus em cima, Juventus pressionando, o Vasco com 1 a menos no segundo tempo, 1-0, gol do Léo Jacó e garantiu vaga na terceira fase da Copinha. Copinha que agora vai dando uma acelerada, porque a final acontece no dia do aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro. Tomara que o Vasco esteja lá, que avance, porque isso era importante, não só para o trabalho de base, mas para essa garotada. Porque é importante ser campeão também, chegar em cima já com aquele sentimento de vitória. Isso aí, torcedor vascaíno, peço que você deixe nos comentários a sua opinião sobre a renovação do Verratti, né? Finalmente aí saindo do papel. E também sobre essa possibilidade de Rony, né? O Vasco cogitando o Rony aí é meio que, como o Nicola disse, né? Contraditório, porque o Vasco tem buscado abaixar o salário de seus jogadores principais, né? Não quer dar uma renovação de salário, uma renovação de contrato com o Verratti e aumento de salário, por não entender também por entender, na verdade, que não precisa aumentar o salário do Verratti, que o salário dele já é alto. O Vasco tenta reduzir o salário do Payet e apareceu aí o Rony querendo na casa de 1.300.000, né? Para ser contratado. Não tem cabimento isso. Isso é mais uma das fake news aí que jogam para cima do Vasco. Que tem, nessa situação do Vasco, buscar jogadores, muita gente sai noticiando qualquer jogador para cima do Vasco. E fica aí o torcedor, muito deles acreditando nas mentiras que são postadas sobre o Vasco da Gama. Então peço sua opinião nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos.